Olá, tudo bem? Sou o professor Isoldo, da Rede Municipal de Caruaru. Vamos hoje iniciar a aula trabalhando com mapas diversificados, destinado às turmas do 6º ano de Geografia. Vejamos, trabalhando com mapas diversificados é o tema de hoje, os tipos de mapas existentes e como nós trabalhamos em suas funcionalidades. O que vimos na aula passada? Escalas e projeções. Agora vamos ver agora os mapas que trabalhamos com 3D, terceira dimensão, bidimensional. Vejamos aqui essa imagem. Essa imagem é uma projeção de Robson. Ela é de 2 dimensões, bidimensional, versus tridimensional, que é sobre o globo terrestre, onde ele tem esse movimento. Mas o que são imagens aéreas e que produz? Vejamos só. Até o século passado, nós dependíamos de imagens rudimentares, imagens não tão perfeitas, imagens que automaticamente necessitavam de um esforço maior para que fosse captada, fosse direcionada ao público. Vejamos como começou esse tipo de imagens aéreas. Começamos pelo pombo-correio. Foi utilizado muito na Primeira Guerra Mundial, foi utilizado nos grandes centros urbanos, utilizavam uma ave, o pombo, para tirar imagens aéreas. Até porque não existia drones, não existia aviões para fazer essa cobertura de imagem. Subsequente, temos aqui a imagem aqui do Landsat sobre a órbita da Terra e a utilização agora de drones, que a partir do século XX, esse equipamento é de suma importância para toda a esfera econômica e também utiliza-se recursos para trabalhar na produção agrícola no mundo e no Brasil. Vejamos aqui. Imagem do Landsat em órbita a 480 km de altura. Vemos o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, e vamos ver aqui imagens do CERBES, o centro de comando do INPE. Veja aqui o supercomputador do INPE no Brasil, em São Bernardo dos Campos, e a equipe aqui trabalhando com sistema de meteorologia, sensoramento remoto, imagens de incêndio em florestas, todo tipo de imagens que são utilizados no dia a dia. Vejamos aqui paisagens e imagens de satélites, uma coisa interessante. À minha esquerda está a imagem do rio Amazonas, no interior da floresta amazônica, a mais de 3.000 quilômetros. E a outra imagem tirada por satélite é a foz do rio Amazonas, onde destaca-se a ilha do Marajó e toda a água onde deságua dentro do Oceano Atlântico. Lembrando que o rio Amazonas ele deságua por segundo 253 mil metros cúbicos de água. É a maior bacia hidrográfica do mundo. Vamos ver algumas imagens aqui em 3D sobre o relevo norte-americano, uma das imagens mais lindas que temos lá nos Estados Unidos, no estado do Colorado, é a região do Grand Canyon, uma área acidentada desde o período há mais de 60 milhões de anos, essa área vem sendo esculpida naturalmente e automaticamente é o Grand Canyon e essa imagem em 3D, a imagem à minha frente e à esquerda a imagem normal e a outra imagem tirada por satélite. Vejamos aqui imagens sobre o maior arquipélago fluvial do mundo, fica no estado do Amazonas, é o complexo de ilhas chamada Anavilhanas, a 100 quilômetros da capital do estado do Amazonas, fica a 100 quilômetros de Manaus. Vejamos o impacto aqui. Essa imagem foi do ano 2005, onde mostra um período de seca, onde ocorreu um dos maiores períodos de seca da Amazônia. Lembrando que a Amazônia, por período, ocorre um prolongamento de seca. Uma nova imagem aqui de satélite norte-americano, o Landsat, comprova a situação cada vez mais dramática da seca que atinge a região da Amazônia. Há uma semana, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, já havia divulgado cenas do satélite que descrevia a diminuição rápida e severa das águas nos afluentes do rio Amazonas. Lembrando que o município, a região de Anavilhanas fica no município de Airão,
no estado do Amazonas, 21 de outubro de 2005. Vejamos as duas imagens ali em cima. Anteriormente, a primeira imagem, à minha frente, é o complexo de Anavilhanas, com um grande volume de água, dá um destaque aí. E abaixo, nitidamente reduzido o volume de água do complexo de Ilhas de Anavilhanas. Vejamos aqui, o Parque Nacional de Anavilhanas. Essa é a imagem real, fotografada por aviões, dentro do estado do Amazonas. É o maior complexo de água doce do mundo, dentro da nossa região brasileira. Compreender a ação antrópica. Esse tipo de imagem e fotografia de mapas sobre o impacto do desmatamento e o que a pecuária e a agricultura extensiva causam na região da Amazônia brasileira. Vejamos o destaque. Ação antrópica. O que é ação antrópica? A ação antrópica é o impacto que o ser humano faz diretamente na natureza, provocando um dano a esse meio ambiente natural, onde ele era natural e deixa de ser natural, porque ele sofre essa ação. Vejamos aqui as imagens. É tirada por sensor, tirado pelo Landsat, pelo impacto, mostra essa parte aqui marrom, de cor marrom, onde está o desmatamento, onde ocorrem os maiores incêndios na Amazônia, e a parte colorida, azul mais verde mais escura, é onde a floresta ainda não foi tocada pelo homem. Então, para termos uma ideia, a Amazônia hoje já foi desmatada uma área de 680 mil quilômetros quadrados, ou seja, um território de uma França e meia. Vejamos uma coisa interessante aqui. Exemplo 1 aqui. Essa aqui é uma imagem tirada de aviões. Isso foi na região da Sibéria, chamada cratera de Batakaica, na Sibéria, apelidada como a Porta do Inferno. Esse problema aqui ocorre a partir de 1960. Com o desmatamento da floresta boreal, ou a taiga russa, por conta desse desmatamento, ocorre uma coisa interessante. As laterais ficam desprotegidas e provocam uma ação erosiva, com o processo de derretimento do gelo, até porque é na Sibéria, causando uma grande cratera que está nesse tamanho atual. Chama-se Vossorocas. Vejamos alguns outros tipos de desastres ambientais e fotografias aéreas tiradas com sensoriamento remoto, com imagens de satélite também pelo INPE, utilizando o Landsat e o sistema Cerbis. O rompimento da barragem de Brumadinho em 25 de janeiro de 2019 foi o maior acidente do trabalho no Brasil, em perda de vidas humanas. O segundo maior desastre industrial do século. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do país, ou seja, causou mais de 200 mortes. Vejamos aqui, essa fotografia foi feita por, à minha esquerda, automaticamente foi feita por helicópteros fotografados, e aqui em cima imagem de satélite do INPE, do Instituto de Pesquisa Espacial Brasileiro, onde mostra essa cor amarronzada na lateral, na cidade de Brumadinho, no município onde o rio desceu com grandes resíduos de minérios, de ferro, dióxido de ferro da barragem de Brumadinho, causando o impacto e a destruição do rio, tanto com os produtos químicos como com a lama que inundou essa área aí, com mais de 50 quilômetros de extensão. Vejamos esse tipo de mapa. Esse tipo de mapa estende-se, mostra o mapa brasileiro, mas ele é utilizado para a identificação dos biomas de cada região do Brasil. Estender a extensão como são os biomas, entender a extensão e como são esses biomas e sua biodiversidade. A área da Caatinga do Nordeste brasileiro corresponde a 840 mil quilômetros quadrados. Equivale a mais ou menos 8 países de Portugal. Um destaque desse bioma que eu destaquei no mapa do Brasil são vários biomas que temos. Destaquei aqui a Caatinga, fica no sertão nordestino, nas sub-regiões Agreste e sertão nordestino. É uma área onde está concentrado o polígono das secas, onde o clima é semiárido, é a região mais seca do Brasil. Vejamos aqui. Entender fenômenos dentro da extensão do território brasileiro, ou territorial, é uma da divisão política e administrativa do nosso país. Vejamos esse mapa. Esse mapa aqui corresponde ao mapa político do Brasil. Ele está dividido em regiões, subsequente estados e municípios. Nosso país é formado com
A área, 8.514.000 km², 5 regiões e automaticamente 26 estados e um distrito. O total da área brasileira são 5.570 municípios. Vejamos aqui esse outro tipo de mapa aqui, que é sobre as unidades morfoestruturais do Brasil, ou seja, essa imagem é captada pelo projeto Landsat, feito a partir do projeto Radar Brasil entre 1975 a 1990. Esse é um mapeamento de todo o território brasileiro. Toda a estrutura, como é dividido aqui. Vejamos aqui um detalhe. Compreender as unidades morfoestruturais do Brasil e entender os fenômenos sociais naturais que nela ocorrem. Vejamos aqui. Destaque. O mapa do Brasil é dividido em 3 classes. Depressões, a área toda verde e numerada. Planícies, a área de destaque para amarelo. E planaltos. Automaticamente as planícies, o Brasil é formado por 6 planícies, formado por 11 depressões e 11 planaltos. Então, o nosso relevo brasileiro, a partir do projeto Landsat, com o sistema de pesquisa feito por geógrafo Jurandir Rossi, dividiu o Brasil em 28 unidades de relevo. Caruaru resiste a terremoto de baixa magnitude nesta quinta-feira 9. Engraçado. Nós, que moramos no nosso município, entendemos que temos terremoto, mas na verdade são abalos sísmicos. Existe os abalos sísmicos e terremoto. Essa imagem aqui que vemos ela um pouco movimentando não é na cidade de Caruaru, foi na China. Até porque lá existe uma falha geológica na placa hindu-australiana. Lá sim ocorrem tremores de alta magnitude. Vamos ver aqui. Caruaru. Esse tipo de tremor ou abalo sísmico é medido pela escala de Richter. Nosso mapa, o mapa de Pernambuco, mapa da falha geológica de Pernambuco, chamado lineamento de Pernambuco. Essa falha ela vem da dorsal atlântica do continente africano e estende-se até a cidade de Salgueiro. Entre Caruaru, onde está a BR-232, localizada essa faixa no meio do estado, faixa branca, é onde está a área do lineamento da falha geológica. Isso ocorre os tremores e a acomodação desse solo entre 1 até 3,9 pontos na escala Richter. Não é tido como terremoto, e sim como abalos sísmicos por conta da falha geológica na dorsal atlântica. Imagem fotografada. Essa falha tem 700 km de extensão e cerca de 12 ou mais quilômetros de profundidade, ou seja, ela tem comprimento de 700 km e 12 km de profundidade, ou seja, esse tremor ocorre no subsolo da nossa região a 12 mil metros de profundidade. Essa imagem aqui foi tirada, a imagem de satélite, e mostra um destaque dessa linha, contornando toda a bacia do rio Ipujuca. É onde se encontra, dentro do nosso município de Caruaru, a falha geológica chamada lineamento de Pernambuco. Isso aqui é na área de Caruaru, ou seja, começa na região do Oceano Atlântico, na cadeia de montanhas submersa coberta por água pelo Oceano Atlântico, chamado dorsal atlântica. E do nosso município passa dentro da cidade de Caruaru e vai até o município de Salgueiro, no sertão pernambucano. Vejamos aqui uma coisa interessante. Esse trabalho aqui foi feito pelo Dr. Natalício de Melo Rodrigues sobre os abalos sísmicos em Caruaru no ano de 2016. Está aqui registrada a quantidade de tremores e as magnitudes. Ao observar os dados que mensura os sismos, ou seja, os abalos sísmicos de Caruaru, vê-se que sua maioria são registros de magnitude que varia entre 2 a 2,9. Foi registrado 9, enquanto que os de magnitude 3,3 e 3,9 foram 22 registros, compondo a maior parte da totalidade desses registros. Entretanto, não é fácil conceber mentalmente o que significa na dimensão desses tremores. Vejamos aqui essa tabela ao lado, feita pelo geógrafo Dr. Natalício Rodrigues de Melo, da Universidade Federal de Pernambuco. 9 registros está apontando de 2 a 2,9 o tremor na escala Richter. 22 tremores chegaram entre 3 a 3,9. E um tremor no Brasil ocorreu apenas
com 4 a 4,9. Isso ocorreu no estado do Mato Grosso. O maior tremor que ocorreu no Brasil foi no estado do Mato Grosso, chegou a 4,9. Subsequente, de 5 a 8, essa dimensão não ocorre no Brasil porque nós não temos uma falha geológica tão abrupta, ou seja, é tão visível e tão próxima da superfície terrestre, como no caso da Cordilheira dos Andes, onde ocorre o processo de vulcanismo e, de fato, ocorrem os abalos e terremotos. O que analisamos hoje? Diversidade e representações cartográficas como forma de especializar e compreender os fenômenos sociais da natureza. Automaticamente, nós estudamos esses tipos de imagens e mapas e também subsequentes sobre os seus impactos dessas imagens, ou seja, esses mapas mostram a ação humana dentro do território de uma localidade, os acontecimentos socioespaciais e econômicos, e também naturais. Muito obrigado, continue os estudos e até a próxima.